Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Augusto Vilela Duarte e estamos dando início à apresentação do tema 6, que se refere aos impactos dos princípios explícitos na ordem econômica do Brasil. Iniciando, podemos ver o princípio da soberania nacional. A soberania nacional, além de ser um dos princípios trazidos no direito econômico, também é vista como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, mais precisamente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em um dos seus incisos, no caso. Com a soberania nacional, podemos também presumir que um Estado, quando apresenta tal status, também carrega os status de soberano economicamente. Agora, trazendo o princípio da soberania nacional para a realidade brasileira, é imprescindível citar a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Por quê? Porque na Carta Magna, especificamente seu artigo 1º, vemos que a soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, consequentemente, se conectando com a soberania econômica. Ou seja, se o Brasil, a República Federativa do Brasil, no caso, possui soberania nacional, ela, presumidamente, carrega a soberania econômica. Em outras palavras, podemos afirmar que é possível presumir que um Estado que carrega a soberania nacional, consequentemente, carrega a soberania econômica. Por quê? Porque para um Estado ser soberano nacionalmente, anteriormente ele precisou incluir em suas características a soberania econômica. Olá, me chamo Jennifer Ferreira e hoje eu vou falar um pouco sobre o princípio da propriedade privada e o princípio da função social da propriedade. Então, o princípio da propriedade privada ele é um direito fundamental que é garantido pela Constituição Federal de 88 do Brasil, especificamente em seu artigo 5º, inciso 22. Esse direito ele assegura ao titular o poder de usar, gozar, dispor e reivindicar o seu bem de maneira exclusiva e perpétua. A propriedade privada, ela habilita o proprietário a utilizar o bem conforme a sua vontade, obter lucros dele, aliená-lo livremente e persegui-lo onde quer que esteja. Entretanto, a natureza absoluta da propriedade privada, ela foi modificada ao longo do tempo, especialmente com a Constituição do México de 1917, que introduziu a ideia de função social. Essa função social, ela exige que o uso da propriedade, ela atenda a objetivos maiores que são estabelecidos pela sociedade, como o bem-estar social e a justiça distributiva. Isso significa que, apesar de que o proprietário ele tenha direito sobre o bem, tais direitos eles são limitados pelas necessidades sociais. Na prática, a função social da propriedade privada, ela limita o exercício dos direitos da propriedade para garantir que eles contribuam para o interesse coletivo. Essa limitação, ela é instrumentalizada pela legislação e ela pode levar a intervenções estatais, incluindo a expropriação, como o caso da propriedade não cumprir a sua função social conforme é determinado por lei. Desta forma, enquanto a propriedade privada é um direito protegido e promove a liberdade individual, o desenvolvimento econômico, a função social ela serve como mecanismo para assegurar o exercício desse direito. Também para que contribua para o bem-estar comum, alinhando interesses privados e as necessidades públicas. Olá, dando continuidade à fala de Jennifer, eu venho com dois princípios que são muito palpáveis, né, no nosso dia a dia. São eles a livre concorrência e o direito do consumidor. O que é que eu destaco aí sobre a livre concorrência? Primeiro, que ela é uma base para a economia liberal, porque a economia liberal ela preza pela mínima intervenção do Estado na economia. Contudo, ela só vai existir se o Estado garantir a livre iniciativa, né? E aí a gente fica pensando assim, poxa, e a concorrência? Né? Como é que a concorrência deve existir? A concorrência ela deve ser livre, né? Contudo, ela precisa ocorrer de forma racional, para que nenhuma das partes do ciclo produtivo saia lesado. Quando alguma das partes desse ciclo produtivo começa a ser lesado, seja quando existe um truste, um cartel, um oligopólio, o governo ele entra intervindo a fim de garantir essa equidade, né? A fim de garantir que não haja abuso em nenhuma dessas etapas. O que é importante destacar, no sistema brasileiro a gente tem dois órgãos fiscalizadores da livre concorrência, que são eles a Secretaria da Defesa Econômica e o CADE, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Sobre os marcos legais, o primeiro marco jurídico é o Decreto de Alarde, que foi lá de 1791, e a legislação, digamos assim, o pioneirismo na legislação da livre concorrência foi da América do Norte. No Canadá, através da Competition Act, que foi de 1889, e nos Estados Unidos, através da Sherman Act, que é de 1890. E aí, quando eu disse lá no começo que são dois princípios interligados, é porque quando o Estado ele começa a intervir aí nessa relação desse ciclo econômico, ele entra buscando garantir o direito do consumidor, né, o direito da parte hipossuficiente nessa relação.
Por quê? Porque quem detém os meios de produção é a parte mais forte aí nessa relação. O que é que a gente destaca aí em relação ao direito do consumidor? Que apesar dele existir buscando garantir o direito da parte hipossuficiente, ele não é, a legislação existente não é uma legislação extremamente paternal, não é uma legislação que exceda, né, que proteja em excesso. Não, é uma legislação que busca realmente a equidade, para que nenhum dos participantes aí desse ciclo produtivo saia lesado. O que é que a gente destaca em relação à legislação? No Brasil, a gente tem uma legislação própria, né, de defesa do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, e o Decreto-Lei 10.417 de 2020, que institui o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Olá a todos. Indo agora para a ideia da defesa do meio ambiente, dentro do direito econômico, essa defesa do meio ambiente ela é muito clara. Ela visa coibir a poluição. E o que seria a poluição, né? É a alteração negativa do meio ambiente de forma físico-química, biológica e de outras formas também, claro. Então, a ideia do direito econômico é coibir essa poluição. E como é que ele faz isso? O direito econômico ele faz isso, em uma perspectiva capitalista, aumentando o custo de poluir. Então, o direito econômico afeta o quanto custa a poluição para que as empresas, sentindo um aumento dos seus custos, diminuam a poluição, procurem novas formas de produzir, poluindo menos e assim tendo um custo mais baixo, né? Essa é uma ideia de defesa do meio ambiente que tem dentro do direito econômico e aí, de forma expressa, isso existe na América Latina nas suas constituições. No caso do Brasil é muito claro, né, lá no artigo 225 da Constituição, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa é uma ideia muito clara e muito perene no nosso direito. Uma ideia de preservação da vida e do meio ambiente como conhecemos, de forma presente e futura. Indo agora para a ideia de diminuição da desigualdade regional, aqui também existe um fundamento constitucional muito claro e muito simples, né? Também dentro da ideia da dignidade da pessoa humana, do nosso artigo 1º, inciso 3º da Constituição e de tantos outros, é entender que os estados, dentro do federalismo, eles são desiguais por natureza. Existem estados que, por muitos anos, por quase décadas ou por quase séculos, foram privilegiados e estados que foram marginalizados. É entender que agora, dentro desse sistema federativo, de uma carta política cidadã, de uma carta outubrina, como foi a nossa, esses estados merecem ter um desenvolvimento não igual, claro, porque cada estado tem sua diferença, mas minimamente coerente com a sua população. Pois não padece que uma população tenha um estado economicamente forte, rico e que a dê proteção, e outra população do mesmo país tem um estado fraco que não consiga lhe dar as mesmas oportunidades de forma mínima. Então isso é muito claro, isso é muito patente no Brasil. Quando nós observamos os estados do Sul e do Sudeste, que por muitos anos, muitos desses tiveram subsídios dos estados, subsídios do governo federal, como os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que foram, por muitos anos, privilegiados fiscalmente pela União, e hoje conseguem, claro, ter um desenvolvimento econômico muito acima de outros estados mais pobres do Norte e do Nordeste, que por muitos anos foram esquecidos ou não quistos ou mal vistos pela União. É claro que esses estados terão desenvolvimentos diferentes. É claro que esses estados, muito desses estados do Sul e Sudeste, terão desenvolvimento econômico, industrial, de direitos fundamentais como saúde e educação, de forma melhorada e fornecendo mais à sua população do que os estados do Norte e do Nordeste. E também, em partes, claro, do Centro-Oeste. O Centro-Oeste sempre fica nessa discussão, se são estados mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, né? O Centro-Oeste ele entra bem no meio dessa discussão. Mas agora, com a Carta Política de 1988, o que se visa, o que se pretende, o que se quer é diminuir essa desigualdade. É de forma equitativa dar os mesmos direitos, ou minimamente os mesmos direitos de desenvolvimento econômico para os estados.
é querer que todos os 26 estados e o Distrito Federal tenham um desenvolvimento econômico minimamente aceitável. Com isso eu termino aqui minha participação, agradeço a todos e passo a palavra. Voltando, devemos dar destaque ao princípio da busca pelo pleno emprego. Em suma, o princípio da busca pelo pleno emprego envolve o objetivo de fazer com que a população economicamente ativa de um local exerça atividade que gere renda, não somente para a sociedade, mas também para o Estado. Trazendo o princípio da busca pelo pleno emprego para a realidade brasileira, é necessário afirmar que, quanto menor o número de pessoas trabalhando e, consequentemente, gerando renda em atividades produtivas, menor será a arrecadação de valores por parte do Estado. Ou seja, o Estado, ao longo do tempo, irá perceber que menos pessoas estão realizando atividades produtivas e, neste meio, irá arrecadar menos valores para si. Apesar do Estado, ao longo do tempo, perceber que menos pessoas de seu território estão envolvidas com atividades produtivas e, consequentemente, não estão gerando renda como antes, não devemos personificar o que vemos como Estado. Porém, também não devemos ignorar o fato de que o Estado, consequentemente, terá mais problemas relacionados a déficits públicos. A partir das minhas colocações, passo a palavra para nosso colega Alain, que irá finalizar o presente trabalho. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o princípio do tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte, às pequenas empresas. O que está por trás desse princípio, né? Preciso falar primeiro um pouco sobre o próprio mercado, né? Que com o avanço da globalização, esses meios de produção, né? O know-how técnico e o avanço da tecnologia também, eles facilitaram com que esse conhecimento técnico da produção fosse passado para empresas cada vez menores, né? Isso é bom, porém tem uma questão que é o seguinte: apesar de elas atuarem no mercado, elas partilham de uma pequena fatia do poder econômico, porque ele está concentrado realmente nas grandes empresas. Então, esse é o plano de fundo para justificar que o legislador tenha pensado na ideia do tratamento diferenciado, pensando na concorrência, né? A gente está falando aqui de direito econômico, então o direito econômico ele tem uma preocupação muito grande com a concorrência, a livre concorrência. Mas se a gente deixasse essas empresas livres no mercado sem uma intervenção mínima do Estado, com certeza os grandes tubarões não iam deixar muita coisa para os peixes pequenos, né? Então, é pensando nisso que o legislador, em vários momentos no ordenamento jurídico, ele prevê uma série de tratamentos diferenciados para essas empresas menores poderem respirar e poderem estar participando do mercado. Mas o que seria, então, como é que a gente define o que seria uma pequena empresa? Na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei, inclusive, que é voltada para falar sobre esse tipo de empresa, no artigo 3º dela tem um critério que é utilizado, inclusive ele diferencia em dois tipos de pequena empresa, que seria a microempresa, que tem um faturamento, uma receita bruta anual de até R$360 mil, e a empresa de pequeno porte seria aquela que tem uma receita bruta anual de acima de 360 mil até R$4.800.000. Então a gente teria um critério financeiro aí um critério econômico para diferenciar então o que seria essa pequena empresa. Mas então, o que seriam esses tratamentos diferenciados, né? Já que a gente já definiu quais são as empresas, esse tratamento diferenciado tem vários espaços aí pelo ordenamento jurídico, mas eu posso citar alguns, por exemplo, o Simples Nacional, que é um regime de tributação simplificado, que foi previsto na lei justamente para esse tipo de empresa, né? Que é uma empresa menor que geralmente, às vezes, até empresas que são individuais, né? Como MEI. Então, esse Simples foi pensado para facilitar a forma de apuração dos tributos e o recolhimento, já que é tudo concentrado numa guia única. Outro exemplo que a gente pode falar também são as linhas de crédito facilitadas, né, para esse tipo de empresa. Tudo isso para melhorar a empresa, para ela estar mais forte no mercado e justamente para dar uma certa concorrência com as grandes. E outro exemplo, que é o clássico, que está até previsto no artigo 47 da mesma lei, ele fala que o Estado ele tem que dar um tratamento diferenciado nas licitações a esse tipo de empresa, né? E aí, por sua vez, na lei de licitação tem uma série de lugares que a gente vê um tratamento diferenciado, seja em relação à questão de documentação, seja em questões de critério de desempate, né? Em geral, tudo isso realmente a gente vê como se aplica diretamente esse princípio do tratamento diferenciado, como ele tem uma relação direta, né, impacto direto com o direito econômico pelo seu plano de fundo, né, que é garantir a concorrência, que é um dos pilares aí, um dos pontos mais sensíveis de observância no direito econômico, tá?